Este sabe imenso crédito à habitação. Este banco é o máximo. Adorei ele. Se quer crédito à habitação, não vá mais longe. Venha ao Crédito Predial, o crédito mais perto de si. E agora, com o Souto Maior e o Tota, estamos em mais de 700 balcões. Boa noite. A maior parte dos hospitais pode estar a emitir vapores perigosos para a atmosfera sem qualquer controlo. É que as incineradoras não têm sistemas de fiscalização de poluição. Esta é a principal conclusão de um estudo feito pela Faculdade de Engenharia do Porto. Ao fim de 24 horas de incineração, é assim que ficam centenas de quilos de lixos hospitalares. Mas para os transformar em cinzas, há produtos tóxicos que são emitidos para a atmosfera e o problema é que ninguém sabe em que quantidades. É o que se passa no Hospital de Santo António, no Porto, e em quase todos aqueles que têm sistemas próprios de incineração. Das cerca de 60 incineradoras hospitalares que existem em Portugal, apenas uma dispõe de um sistema de controle dos gases emitidos pela incineradora. A única exceção é o Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. É claro que a estatística não pode ser animadora. Em relação aos óxidos de enxofre não há problemas, mas em relação às partículas, mais uma vez se verifica que qualquer do tipo de resíduos hospitalares incinerado produz uma concentração de partículas, quando não há, evidentemente, controle das emissões para a atmosfera, superiores àquela que será desejável. É o que acontece mesmo em sistemas de incineração construídos recentemente. Aqui no hospital, uma vez que esta incineradora só está a funcionar há 2 anos, não se pensou na altura em arranjar um sistema alternativo e talvez menos poluente? Se nós tivéssemos pensado nisso, estávamos hoje sem incinerador, como acontece com o Hospital de Matosinhos, que pensou nisso e não tem, e agora tem que andar a pedir aos outros para incinerar. Aliás, a Lipor 2 era uma alternativa governamental para resolver o problema dos resíduos hospitalares, só que nunca se construiu a Lipor 2. Nós produzimos diariamente à volta de 250 kg de lixos contaminados, são todos, é uma empresa que o recolhe e depois são submetidos a uma incineradora no Hospital São João ainda. O Hospital de Matosinhos preferiu esperar por sistemas de incineração menos poluentes, mas até lá tem de usar os que já existem sem sistemas de controlo. É evidente que poderá haver impactos na saúde relacionados com a emissão destes poluentes, e por isso isto é uma questão que merece alguma ponderação. O estudo da Faculdade de Engenharia, que chegou a estas conclusões, vai ser publicado em revistas científicas nacionais e estrangeiras. O Ministério da Agricultura tomou hoje a primeira medida concreta para conter o surto de brucelose na aldeia de Cabril. Já foram recolhidas dezenas de cabras infectadas que serão abatidas amanhã, mas ainda ficam cerca de 2.000 para inspecionar. 80 cabras infectadas foram recolhidas hoje. Amanhã serão abatidas no matadouro de Fornos de Algodres, perto da Guarda. Vamos abater os animais considerados suspeitos ou infectados. Qualquer decisão posterior de fazer um abate total de uma ou mais explorações é uma decisão que depende daquilo que resultar da informação que recolhermos em termos de inquérito epidemiológico. Quantas cabras é que perdeu? Ora, neste momento são 81, com 42, ora 80, 120, 123, é? Sim, 81, 42, por amor de Deus, imagine. Uma tarefa que não termina aqui, já que o Ministério da Agricultura vai inspecionar mais 2.000 animais. Na freguesia de Cabril, a preocupação é impedir a propagação da brucelose. Instalou-se por isso um cordão sanitário, num dia em que a Ministra da Saúde garantiu que havia exagero no número de pessoas infectadas com a doença. Não interessa saber se são 20 ou 30 casos, ou 40 ou 50, não é? Um caso já bastava para nos alertar que há aqui algum problema, não é? Portanto, eu penso que nós avisámos as autoridades competentes na altura certa, no início do surto, portanto em abril de 97, e era aí que de facto se deviam ter tomado medidas concretas e impedido que estas 30 ou 40 pessoas apanhassem brucelose e ficassem com sequelas que se vão manifestar mais tarde. Dúvidas sobre números e também sobre as causas. Na região aponta-se o dedo à importação ilegal de gado doente com origem em Espanha. Operação facilitada pela inexistência de controle na fronteira. Estabeleci contactos com veterinários espanhóis que transmitiram a versão oficial daquilo que se passa na Galiza. E qual é? Repita, só na Galiza.
que eles dizem é que eles têm efetivo devidamente saneado, que não têm conhecimento no último ano de qualquer surto de brucelose em caprinos. As suspeitas aumentam por uma razão. Em Portugal, os criadores de gado infectado com brucelose recebem 14 contos por cada animal abatido. 5 trabalhadores espanhóis caíram no conto do vigário de um subempreiteiro português. Vieram trabalhar para Portugal sem contrato, apenas com um acordo verbal. No final do mês, o subempreiteiro desapareceu sem deixar qualquer rastro. Deixaram Espanha e aceitaram trabalhar em Portugal sem qualquer tipo de contrato. Optaram apenas pelo acordo verbal na esperança de levarem um ordenado de chorudo para casa. Mas no final do mês, nem sequer viram um acordo de dinheiro. Estivemos trabalhando durante um mês. E depois de eu ter faturado ele mesmo, se ter largado e deixar abandonado aqui uma série de pessoas, quer dizer, com sérios problemas. Quem é que é esse senhor? Esse senhor, pois lhe posso dizer abertamente, eu repito, opção 2000, com a entidade responsável que se chama Sr. Engenheiro Humberto Nazaré. Era aqui que funcionava a empresa Opção 2000, mas segundo os vizinhos aqui deste prédio no Cacém, há sensivelmente um mês, todas as placas indicativas da empresa e os próprios proprietários desapareceram sem deixar rastro. Também, segundo os vizinhos, era normal várias pessoas aglomerarem-se aqui, neste corredor, a exigir salários em atraso. A própria PSP foi chamada a intervir diversas vezes. Segundo os trabalhadores, o subempreiteiro fugiu para Moçambique e ficou a dever-lhes ao todo 700 contos. Graças à empresa principal, e lhe digo com todo orgulho que para mim é uma grande empresa, Somafre, pois nos concedeu o privilégio de nos adelantar algum dinheiro para podermos regressar ao nosso país, para podermos passar a Semana Santa junto aos nossos familiares. Os operários estavam a trabalhar na construção de um pavilhão desportivo em Alenquer. A obra está a cargo de uma empresa de construção que, por sua vez, deu uma parte da obra em regime de subempreitada à Opção 2000. Pela parte da Somafre, os pagamentos estão todos em dia. Estes documentos provam que a empresa construtora pagou à Opção 2000, que contratou os 5 espanhóis. António Guterres deu explicações aos líderes dos partidos da oposição sobre o apoio económico à Indonésia. O líder do PSD disse hoje aos jornalistas que a conversa telefónica que manteve com o Primeiro-Ministro não exclui explicações de viva voz na Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a exigir firmeza na posição portuguesa quanto ao regime de Suharto. O PSD tem feito voz grossa por causa da alegada simpatia de António Guterres em relação à Indonésia. Hoje, o tom era um pouco diferente. O Primeiro-Ministro, que está em Londres, telefonou aos 3 líderes da oposição para dar explicações. O PSD lamenta que só o tenha feito 4 dias depois. Eu acho que é bom que o Sr. Engenheiro Guterres vá ao Parlamento explicar o que sucedeu e o PSD reserva-se para, no Parlamento, comentar de forma desenvolvida a atuação do Governo no caso de Timor-Leste. Mas continua a fazer as mesmas críticas? O PSD comentará no Parlamento. Eu mantenho aquilo que disse. Para nós é fundamental que o país não altere uma vírgula em relação a uma posição que é de sempre, que é uma posição do Presidente, do Parlamento, do Governo e de toda a oposição, e que é uma posição muito firme em relação à Indonésia quanto a Timor-Leste. A indignação do PSD não teve eco na resistência timorense no exterior, que ficou ao lado do Governo. Esta tarde era previsível que Marcelo discutisse o assunto com Ramos Horta durante a inauguração desta exposição de fotografia de António José Alegria. Mas o representante Xanana Guzmão não apareceu. Nós sabemos que a resistência, pela sua própria posição, nunca poderá ir contra o Governo de Portugal. Isto aplica-se a este Governo, aplicou-se ao Governo anterior, aplicar-se-á a todos os governos de Portugal. Por Timor, o título de uma exposição que Ramos Horta ficou de visitar uma hora mais tarde. O FMI vai mesmo socorrer a debilitada situação financeira da Indonésia. O governo de Suharto e o Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo sobre um pacote de reformas económicas de urgência. Os termos deste acordo serão anunciados amanhã. A crise obrigou já o governo de Jacarta a suspender as operações de 7 bancos e a colocar outros 7 sob a supervisão da Agência de Reestruturação Bancária. Longas filas de clientes acorreram aos bancos. A falência técnica de alguns e a falta de liquidez de outros lançou dúvida sobre a solidez do sistema bancário indonésio. A maior parte dos 200 bancos do país enfrenta problemas devido à crise financeira que fez a rupia perder 70% do seu valor desde julho.
Na iminência de um acordo de emergência com o FMI, as autoridades de Jakarta admitem agora que a economia indonésia sofre uma contração de 5% no presente ano fiscal. Prevêem também uma inflação na ordem dos 45% para o corrente ano. A dívida não pública atinge os 74 mil milhões de dólares. As perspectivas são, pois, pessimistas para os 200 milhões de habitantes do arquipélago. Terminou hoje a maior peregrinação do mundo. Nas contas do governo da Arábia Saudita, foram quase 2 milhões os peregrinos que se deslocaram a Meca durante o Hajj. Esta é a grande mesquita de Kaaba, um dos destinos dos peregrinos que vão a Meca. O cubo representa a casa de Deus na terra e, ao que contam os seguidores de Maomé, o santuário foi erguido por Abraão. Aqui o profeta depositou a pedra negra que lhe foi entregue pelo anjo Gabriel. É um símbolo a que todos os muçulmanos procuram chegar pelo menos uma vez na vida no decurso do Hajj, a peregrinação das peregrinações do Islão. Este ano estiveram em Meca mais de 1.700.000 peregrinos. As contas são do governo da Arábia Saudita. Apesar dos quase 40 graus de calor e do intenso fervor religioso, não houve problemas de maior, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos. As medidas de segurança foram rigorosas. Os peregrinos rezaram as últimas orações antes de voltarem a casa como hajis, aqueles que já cumpriram o Hajj, uma das 5 obrigações de qualquer muçulmano. Caracas, a capital da Venezuela, viveu hoje 7 horas de grande tensão quando um assaltante perseguido pela polícia fez 3 reféns para negociar a fuga. 2 dos reféns foram baleados, um deles um rapaz de 9 anos de idade. O terceiro, uma mulher grávida, escapou quase por milagre quando um atirador especial da polícia conseguiu matar o assaltante. O desenrolar deste drama foi visto em direto pela televisão. O homem com a pistola chamava-se Héctor Duarte. Tinha 18 anos e uma vida passada na cadeia, entre roubos e delitos mais ou menos violentos. Héctor Duarte tinha acabado de fracassar um assalto a uma padaria. Perseguido e encurralado pela polícia, cometeu a maior e a última de todas as suas loucuras. Sequestrou 3 pessoas para as trocar por um veículo onde pudesse fugir. 2 dos reféns acabaram baleados. O terceiro era esta mulher de 44 anos, grávida de mais um filho. Com ela a servir de escudo, Héctor tentou negociar, sem perceber que nem ele nem a sua vítima eram suficientemente importantes para que a polícia deixasse de arriscar. Un solo disparo, ya está listo. Un éxito la situación. Un solo disparo, ya está listo la ambulancia para trasladarlo. Está bien, se acabó. Há mais um filme português nas salas de cinema de todo o país. Fique para ver depois do intervalo a estreia de Sapatos Pretos.